Bom dia, vamos lá. Estamos aqui na construção do nosso site da Ângela Veiga Nutricionista. Na última aula que foi apresentado para vocês, nós fizemos aqui a parte do formulário, tá? E agora nós vamos fazer uma sessão sobre algumas dicas que a Ângela Veiga dá para os seus pacientes, tá? Então a gente vai fazer agora o seguinte, vamos abrir aqui o Sublime. No Sublime eu vou aqui em File. File eu vou procurar aqui, ó, Open Folder, para localizar a pasta do meu projeto. Tá aqui na área de trabalho. Na área de trabalho eu dei o nome para ele Site Nutrição. Eu vou selecionar a minha pasta para que ele abra aqui um painel de projeto. Dentro desse painel de projeto, eu já vou deixar aberto aqui, ó, esta pasta IMG. Vou aumentar aqui um pouquinho. Por que disso? Para que eu possa ver agora o nome das fotos, tá? Que nós vamos utilizar no painel Dicas. E vou abrir aqui o meu index.html, que é onde nós estamos criando toda a estrutura do nosso site. Vou descer aqui a barra de rolagem, onde já está todo o conteúdo até agora desenvolvido. Vou vir aqui no final da section da seção Contatos. Vou dar uns 2 enters. Vou colocar um comentário. Agora vai ser a seção de dicas. Dentro da seção de dicas, primeira coisa que nós vamos criar, tá? É uma section, uma seção, um espaço. Essa seção eu vou colocar o ponto e vou colocar dicas. Então toda vez que eu crio uma seção e coloco ponto dicas, isso eu estou dizendo para o Sublime, olha, cria uma seção para mim com uma classe chamada dicas. Vou apertar aqui o Tab, ele já criou uma seção com a classe dicas. Dentro da classe dicas, a primeira coisa que eu vou colocar é um título utilizando o H2. E aqui dentro eu vou digitar dicas, que vai ser o título principal da nossa seção. Vou criar uma outra div e vou chamar essa div de opções. Vou dar o tab, ele já criou uma div chamada opções. Dentro dessa div opções, eu estou criando uma outra div chamado conteúdo underline dicas. Vou dar um tab. Então o que acontece? Para que eu possa formatar apenas a palavra dicas, tá? Para ela ficar separado, tá? Eu vou deixar ela dentro da seção principal. E dentro da seção principal eu vou criar uma outra seção chamada opções, para que eu possa separar, tá? De forma mais simples, tá? A formatação do conteúdo que eu quero colocar. E outra classe chamada conteúdo dicas, para que eu possa colocar as informações, tá? Das dicas que a Ângela Veiga vai dar. Então, dentro dessa div, a primeira coisa que nós vamos colocar é uma imagem. A primeira imagem que nós vamos colocar é a dica da pessoa dormir bem. Então eu tenho aqui do meu painel esquerdo, eu tenho aqui a imagem que é Sleep PNG. Então eu vou colocar aqui, ó, que está dentro da pasta IMG, chama-se sleep.png. Eu tenho que colocar a tecla Alt e vou colocar aqui, ó, dormir bem. Então vou colocar aqui uma imagem. Embaixo da imagem eu vou colocar um título. Vou utilizar o H3 para que ele tenha um significado menor do que o de dicas. E vou colocar aqui o texto. Dormir bem. Agora eu vou vir aqui. Vou colocar uma tag de texto. Tá? Uma pequena explicação. Eu vou colocar aqui, ó, cientificamente. Opa, tudo maiúsculo não. Voltar. Cientificamente comprovado que dormir por 8 horas, tá, ajuda nos cuidados
com a saúde. Então, peguei um texto, tá? Que quem passa esse texto é o cliente do nosso site, e ele está me dizendo que se a gente dorme por 8 horas, isso ajuda muito no cuidado com a saúde. Então, vou fechar aqui a div, vou dar um Ctrl S para salvar, vou lá no meu site, vou apertar o F5 e automaticamente ele já me colocou aqui, ó, o título dicas, a imagem para dormir bem, o texto dormir bem e o texto cientificamente comprovado que dormir por 8 horas ajuda nos cuidados com a saúde. Vou voltar aqui dentro da minha div conteúdo dicas, ó, isso aqui tem que tomar muito cuidado porque ela vai se repetir. Vou clicar aqui no final da barra div, vou dar uns 2 enters e vou fazer de novo, div, outra divisão, vou colocar o mesmo nome, conteúdo dicas, porque isso vai me facilitar. Como eu tenho 3 dicas, eu vou formatar apenas uma vez, tá? Então isso vai facilitar demais, tá? Colocando o mesmo nome. Então eu vou manter a mesma estrutura. Primeiro nós vamos colocar uma imagem. A imagem que nós vamos colocar agora é da imagem referente a exercitar, né? Fazer exercícios físicos. Então a minha imagem está dentro da pasta IMG. Ela se chama Stretching. Deixa eu ver como que se escreve isso aqui. Underline exercícios.png. Vou colocar um texto alternativo aqui, que é exercitar. Depois vou colocar um título através do H3. O título é, tudo maiúsculo, exercitar. Vou colocar aqui um parágrafo, que é um texto explicativo, tá? Então, vou colocar aqui, ó, nos dias atuais, com muitas atividades para fazer, as pessoas precisam fazer exercícios físicos. Pronto. Já criei mais uma divisão. Vou dar o Ctrl S. Vou voltar no meu site e vou apertar o F5. Olha lá. A minha imagem aqui deu um probleminha. Provavelmente eu errei no nome. Vou voltar lá. Vou procurar aqui. Stretching. Aqui não é o underline. É o hífen. Exercícios. Vou dar um Ctrl S, vou voltar lá no meu site e ver se a imagem apareceu. Pronto. Mantendo sempre a mesma estrutura. Ó, imagem, título, texto. Imagem, texto, título e texto. Vou voltar lá novamente. Vou vir aqui no final da div, do exercitar. Vou criar uma outra div, também com o mesmo nome, conteúdo underline dicas. Primeira coisa que tem que vir, IMG, que é uma imagem. Essa imagem está dentro da pasta IMG. Agora nós vamos falar da imagem do yoga. Então, a minha imagem chama-se yoga, underline, position, ponto PNG. Vou colocar aqui um alt e vou colocar meditar. Depois da imagem vem um título. Então eu vou usar o H3 e vou colocar aqui, ó, meditar. Lembrando que todas essas informações, quem passa é o cliente, a pessoa que solicitou a criação desse site, tá? Vou colocar aqui um texto, vou colocar aqui o texto que ela me passou. Buscar medicina alternativa, tá? Também colabora por uma vida mais saudável.
Olha lá, o texto que ela me passou, eu venho aqui dentro do HTML, que é o conteúdo, e vou colocar. Vou dar um Ctrl S, vou lá no meu site, verificar se está tudo certo. Olha lá, mesma estrutura. Imagem, título e texto. Então nós já temos aqui todas as nossas dicas que foram passadas pelo cliente. Vou voltar agora lá no meu Sublime, vou vir aqui dentro da pasta CSS e agora eu vou fazer a formatação dessa minha seção. Então venho aqui em estilo, dou 2 cliques rápidos, vou descer a barra de rolagem, vou até o final, onde que a gente fez a formatação do contato. E lá na formatação do contato, vou clicar aqui no final, vou colocar um comentário e vou colocar formatação da seção dicas. Então, dentro da formatação das dicas, eu vou começar pela primeira seção, que é a principal, é a dicas. Então, dentro dessa seção dicas, nós vamos colocar uma cor de fundo. Vou colocar aqui um background color. Vou usar o var e vou colocar a cor secundária. Vou dar um Enter. Vou determinar uma altura de 500 pixels. Tá? E vou falar que eu quero todo esse texto centralizado. Eu vou usar o Align Text. Vou dar um Ctrl S para salvar, não vou comprar o aplicativo. Vou voltar lá na minha página, vou apertar o F5, olha lá. Então ele já pegou, já criou uma seção. Dentro dessa seção tem 500 de altura e já colocou a cor secundária, que é esse verde, que faz parte da identidade visual da empresa da Ângela Veiga. Vou voltar lá para o meu Sublime. Vou formatar a minha primeira o meu título, desculpa, que é Dicas H2. Então, esse Dicas H2, eu vou mudar o tamanho da fonte, vou colocar 1.4 rand, vou colocar também uma cor, vou colocar aqui a cor terciária, que é o branco, tá? Para poder gerar o contraste, e vou colocar um espaçamento interno dentro dele, 2.2 rem, para ele poder ficar separado, não ficar grudado nas bordas, né? Vou dar um Ctrl S para salvar, vou lá no meu site, aperto F5, ó, ele já separou aqui, ó, 2.rem, 2.rem, para não ficar tão colado essas informações. Vou voltar lá, dar continuidade aqui. Vou formatar agora a minha outra div, que é a div opções, que eu criei ela para poder formatar o dicas, tá? E não afetar a centralização desse dicas. Dentro dessa seção opções, eu vou colocar um display flex. Isso quer dizer o quê? Que eu quero colocar todas as divs que estão dentro dela, uma do lado da outra, tá? Eu vou mudar aqui a justificar o conteúdo com o space around. O que é esse space around aqui? Vou ter que colocar um comentário, que pode ser novo. Ele faz a divisão dos elementos de forma igual. Se vocês puxarem da memória de vocês, o que acontece? Quando a gente usa o space between, ele coloca uma informação na esquerda e uma informação na direita. Quando eu uso o space around, o que ele faz? Ele vai pegar e vai separar todos os elementos de forma igual. Então ele vai colocar um do lado esquerdo, vai dar um espaço, um no meio e o outro do lado direito, sempre mantendo o espaçamento igual. Vou colocar aqui o align itens, vou colocar center para ele fazer o alinhamento, tá? Na vertical, vou dar um Ctrl S, vou apertar o F5, ó. Opa, alguma coisinha saiu
errado e não certa, né? Deixa eu ver aqui. Opções, eu coloquei aqui com C cedilha. É opcoins. Vou dar um Ctrl S novamente, vou voltar no meu site, vou apertar o F5, olha lá. Ele separou de forma igual todos os meus elementos que estavam dentro da div opções. Tá? Então ele divide de forma igualitária. Vou voltar lá, continuar aqui a minha formatação. Agora eu vou formatar a div conteúdo underline dicas, que é onde que eu fiz a separação desses conteúdos. Então eu vou falar que cada uma dessas divisões eu quero com espaçamento de 25%. Vou colocar um background color e vou colocar o branco, que é a cor terciária. Vou também colocar dentro aqui um border radius. Vou arredondar as extremidades da minha div para 10 pixels. Ela é um ângulo reto, né? Eu vou arredondar. E vou dar um espaçamento interno em todas as opções de 1 rem, para não ficar colado nas bordas. Vou dar um Ctrl S, vou lá no meu site, vou apertar o F5, ó. Já colocou a borda, já colocou o branco aqui, já deu um espaçamento de 18 pixels, que é 1 rem, ó, tá? E aí já ficou com uma aparência muito melhor. Vou continuar a minha formatação aqui no Sublime. Vou colocar agora conteúdo, underline, dicas. Vou mudar o H3, que é o título. Dentro desse título, eu vou mudar o tamanho. Vou colocar um font size de 1.2 rem. Vou mudar também o margem top. Vou colocar aqui 2 rem, para ele poder separar, não ficar tão grudado com a imagem. Vou colocar uma cor para a letra, var, e vou colocar a cor secundária. A cor secundária é o verde. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu site, vou atualizar F5, ó. Tá vendo? Ó, dormi bem. E o legal, quando você usa a mesma divisão, ó, ele já muda para todos. Então todas têm o mesmo nome, conteúdo, underline, dicas. Eu mudo nenhuma, ele automaticamente vai mudar em todas. Vou voltar aqui para o meu Sublime. Vou continuar aqui. Vou continuar no conteúdo, underline, dicas. Só que agora eu vou formatar o elemento P, que é o texto. Então eu vou colocar aqui, que eu também quero dar uma separação para ele. Margem top de 2 rem. Vou mudar a cor dele, color. Colocar aqui, que vai ser através de uma variável. E também vai ser a cor secundária. Vou dar um Ctrl S. Vou lá no meu site e vou apertar o F5. Olha só. Estou pensando aqui agora colocar a cor primária como uma cor padrão, né, para poder dar um contraste melhor. Então, vou voltar aqui, vou vir aqui no conteúdo dicas P e vamos testar aqui. Vamos colocar a cor primária, que é aquele tom de vermelho. Vamos ver como que vai ficar. Vou voltar no meu site, vou apertar o F5. Eu acho que destacou um pouquinho melhor do que o verde. Tá? Então aqui a gente acabou agora a nossa sessão sobre dicas. Tá? Bem simples de se fazer. O conteúdo, quem tem que fornecer para nós é o cliente, no nosso caso é a Ângela Veiga. Tá? Façam aí, deixem os comentários. Qualquer dúvida pode perguntar na sala de aula para a gente poder tirar todas as dúvidas. Façam aí, praticam e vejam o resultado final. Beleza? Um abraço aí para todos.